Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a principal etapa da edição de áudio, que é a terceira etapa de edição, que eu chamo de pente fino. Ela é a parte mais demorada, porque realmente é a parte mais minuciosa, a edição mais minuciosa que você tem que fazer em cada trechinho. Nessa etapa aqui, pode ser que você encontre frases repetidas, porque a etapa anterior foi remoção das partes com erros de gravação, certo? Mas aonde tinham marcações, onde o narrador estalou os dedos. Mas caso ele tenha esquecido de estalar os dedos, você realmente, ao ouvir, vai perceber que ele falou 2 vezes a mesma frase, uma com algum erro, às vezes ele se engasgou, a voz não saiu direito, então ele vai repetir. Então a frase anterior, você exclui, você pode excluir. Tanto na tesourinha aqui, quanto na sua tecla de atalho, que a minha é W. Então, W eu deleto aquela parte. E aqui na Multicast, você vai ter acesso ao texto, ao script. Então, caso você tenha dúvida se realmente aquela frase era ali, se ele está realmente repetindo, ou se no script às vezes tem 2 vezes uma frase muito parecida com a outra, você vai ter acesso ao script e pode estar tirando a dúvida durante essa parte de edição, que é a parte principal. Então, aqui nesse áudio eu vou fazer a demonstração. Eu vou dar um pouco de zoom aqui para ser melhor a visualização. E para dar zoom é só deixar pressionado Ctrl e mexer o rolinho do mouse. Para ir para o início do áudio, é só clicar nesse botão aqui. Ele vem aqui para o início. Como a primeira etapa foi a redução de ruído, que eu mostro nesse vídeo do card aqui em cima, e a segunda etapa foi os cortes nos erros de gravação que eu mostrei nesse vídeo que está mostrando aqui no card, a edição a partir de agora, esse pente fino vai ficar bem mais facilitado, porque não vai ter o ruído de fundo e não vai ter os erros de gravação, então é só editar mesmo. E o que seria essa edição? O que a gente vai fazer de fato? A gente vai ajustar o tempo entre as frases, entre as palavras, e vai remover ruídos grandes como ruído de respiração, ruídos do que o narrador esbarrou no microfone, por exemplo, e deixar ele um áudio bom. Então, a primeira coisa é ajustar o tempo de início aqui do áudio. Quando que ele deve iniciar? Então, se você der um zoom, mais um aqui, vai estar separado até em centésimos de segundo aqui, tá? Então, o áudio começa aqui, está começando quase no 0,4 segundos. E o que eu recomendo é estar entre 0,1 e 0,2 o início, bem no início mesmo. Então, digamos, vamos selecionar aqui, né? Deixa clicado e arrasta essa parte. E a gente vai deletar essa parte que não tem som. Você pode até verificar para ver se não tem som nenhum. Às vezes é o início de uma sílaba, de uma letra, ela é bem baixinha e às vezes você vai estar cortando isso sem querer. Então verifica isso e vamos deletar esse início. Delete vem padrão do Audacity quando você instala o próprio botão delete do teu computador. Mas você pode personalizar. Lembrando que para personalizar as teclas de atalho, se você não sabe, você pode assistir esse vídeo aqui do card, tá? Então, configurou? A minha é W, então eu deleto clicando apenas no W. Você vai ver que começa bem no início já o áudio, para não ter tempo de espera. Esse é o padrão que a gente usa aqui na Multicast e é o que eu recomendo, né? Iniciar a música ou iniciar a narração já no início, porque às vezes fica aqueles segundos de silêncio, é desnecessário, realmente. Então, ó, clica aqui para ir pro 0 segundos. E se você apertar a barra de espaço aqui nesse play, você pode ouvir, né? Recomendo a barra de espaço que é mais prático. Unhas quilométricas. Então já no início ele já começou. Unhas quilométricas. Não tem nem 1 segundo, ó. 1 segundo é aqui, ó. 1 segundo ele já falou várias palavras. Então nessa parte agora, que a gente vai seguir, a gente tanto vai tirar ruídos de saliva, respiração, outros ruídos, e ajustar o tempo tanto entre as palavras, entre as frases. Esses silenciozinhos aqui, a gente vai ver se isso é suficiente ou não.
E essa definição varia conforme o tipo de texto. Mas o que eu vou mostrar aqui para você é o texto de script para narração de entretenimento para o YouTube, por exemplo. São vídeos de entretenimento que a gente vai estar, que eu vou estar mostrando aqui agora, tá? Então, assim, é um livro acadêmico, é um audiolivro, é um romance. Então, cada tipo de texto vai ter um tempo ideal no ponto final, na vírgula, né? Mas aqui, para ser mais fácil, o inicial que eu passo é realmente estes scripts de entretenimento. E basicamente para você definir quantos segundos tem que ter em cada vírgula, cada ponto final, cada parágrafo, é na verdade de ouvido. Por isso que eu vou começar mostrando isso, porque não tem uma minutagem exata. Você precisa deixar 10 segundos, precisa deixar 1 segundo, 0,5 segundos. Não tem definição. Então você vai ouvir e ver se você deixa mais ou deixa menos. Tá? Então a gente precisa realmente ouvir. Vamos lá. Unhas quilométricas, mulheres com menos de 60 centímetros de altura e homens com quase 3 metros. E esses são alguns dos recordes mais famosos do Guinness Book. Então aqui, como você deve provavelmente estar com bons fones de ouvido, você deve ter reparado da boca do narrador. Então aqui, vamos dar zoom nisso. Visualmente quase não se percebe. Mas tem uma micro respiraçãozinha e um barulhinho da saliva do narrador, dos lábios, né? Então, a gente precisa realmente silenciar essa parte. Então, a gente não pode silenciar aqui onde começa a palavra e nem onde termina a palavra e comer um pedaço. Tem que ser bem entre meio. Então, aqui você tem que ter um olhar clínico, cuidar. É quase como um cirurgião, né? Se você ir um pouquinho pro lado, pode furar a veia e a pessoa morrer. Então, aqui, você vai ter que aplicar, silenciar e verificar se ficou bom, né? Então, vamos lá. Tem o botão aqui de silenciar, que é esse aqui, ó. Silenciar o áudio da seleção. Eu criei o atalho no meu computador, que é a tecla E. Tá? Você também pode personalizar qualquer tecla que você quiser. Personalizei no meu computador, é a tecla E. Então, eu pressiono o E e silencia. Aquilo lá vai estar mudo, nada de som. E a gente precisa verificar se o que eu silenciei não foi um pedaço da palavra. Porque às vezes tem uma sílaba que é bem fraquinha no final e você corta por pensar que é um ruído. Então, vamos ouvir? 3 metros. E esses são alguns... Ok. Tiramos aqui. E não comeu. Por exemplo, se eu tivesse vindo um pouquinho pro lado, aqui, ó, e silenciado esse trecho, vamos ouvir? Esses 3 metros. Com metros. E deu, parece que engoliu o resto do S. Então, cuida. Vamos cancelar aqui. Vou dar Z, que o atalho do meu teclado é Z. Ou você pode clicar aqui em voltar, né? Mas eu recomendo sempre usar atalhos, tá, gente? Assistam o vídeo da personalização do Audacity. E, por exemplo, se eu tivesse cortado o início dessa palavra, vamos silenciar aqui. Vamos ver como ficaria. De 3 metros. E esses são alguns... Já começou cortado. Então é por isso. Para realmente ficar perfeito esse silenciamento aqui. Então eu vou cancelar. E é isso que você precisa fazer. E verificar também aqui se esse intervalo entre essa frase que ele estava falando e essa tá ok. Então vamos ouvir de novo. E homens com quase 3 metros. E esses são alguns dos recordes mais famosos do... Ficou bom. Caso, por exemplo, tivesse... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Tivesse um espaço assim, ó, enorme entre essas frases. Homens com quase 3 metros. E esses são... Um silêncio muito grande, vários segundos. Então não faz sentido. Vou até cancelar aqui, né? Porque realmente não faz sentido ter muita pausa. Ou se tivesse muito junto. Ó, se tiver muito junto, como fica também? Com quase 3 metros. E esses são alguns dos recordes. Viu? Não faz sentido ficar encavalado, que eu chamo de encavalado, né? Deixar tudo um em cima do outro. E também não faz sentido deixar uma pausa muito grande. Então você precisa encontrar esse equilíbrio entre as frases, tá? Com quase 3... Aí a gente continua escutando o resto, né? E vai acertando todos esses pontos. Vamos lá. Com quase 3 metros. E esses são alguns dos recordes mais famosos do Guinness Book. Livro que reúne as quebras mais...
Ó, aqui já tá ok, não tem barulho de saliva e não tem respiração. O tempo também tá ok, então não precisa ficar parando toda hora por cada frase. Você vai escutando, tá fluido, ok, segue. Só para se realmente precisar fazer um ajuste. Famosos do Guinness Book, livro que reúne as quebras mais inusitadas e impressionantes do mundo. No vídeo de hoje... Aqui tem um barulhinho de salivinha. Ó, vou dar um zoom aqui. Olha esse trecho. E daí tem uma respiraçãozinha bem pequenininha. Então, depende muito da característica do narrador. Tem narrador que respira muito antes das frases, tem narrador que respira muito depois, tem narrador que tem muito barulho de saliva. Varia muito de um narrador para outro. Então, aqui, vamos silenciar esse trecho. Ok? Vamos verificar se, ao silenciar, eu não comi um final de uma palavra e nem o início da outra. Antes do mundo. No vídeo de hoje... Ok, vamos verificar se o tempo entre essas duas frases está ok. Mais inusitadas e impressionantes do mundo. No vídeo de hoje, você vai conhecer os... Ok, tá ok, vamos continuar. Vai conhecer os recordes mais inusitados até então. Olá, pessoal. O Guinness World Record... Ok, só que esse tempo aqui tá muito grande, né? Tem até um pouquinho do barulho do narrador se ajeitando ali para começar a fazer outra frase. Então, isso aqui também. Silenciar. E vamos ajustar um tempo para agora ele vai iniciar, né? Ali ele fez uma introdução da narração. E agora ele vai iniciar com um olá, sejam bem-vindos. Vamos ver o primeiro tópico, né? Então, vamos tirar um pedaço, vamos ver se vai ficar bom. Deleta. Vem um pouquinho antes e começa a ouvir. Recordes mais inusitados até então. Olá, pessoal. Eu acho que ficou um silêncio muito grande ainda. Tá praticamente 1 segundo aqui. Eu acho que eu vou tirar. Então, você tem que sentir se tá bom ou não, como se você estivesse assistindo no YouTube. Vamos lá. Recordes mais inusitados até então. Olá, pessoal. O Guinness World Records... Eu acho que ficou bom agora. Ó, mais ou menos um meio segundo aqui. Ficou legal. Então, você tem que sentir se fica bom ou não. E você segue. O Guinness World Records, ou Guinness Book, é uma publicação feita... Ó, aqui dá até pra ver, ó, que ele falou do Guinness Book, né? E no final deu uma estralada na boca, ó. Deu até pra ver, de tão grande que é esse ruído. Então aqui a gente vai tirar. Vamos ver. Não tem frase. Silencia. Volta. Escuta. Records, ou Guinness Book, é uma publicação feita todos os anos. Nela... Ficou bom, então vamos continuar. Estão os principais recordes reconhecidos mundialmente, sejam eles batidos pelo... Aqui, respiraçãozinha, por isso que o editor tem que ser muito detalhista, tá? Você, às vezes, nem vai ver a respiração no espectro, mas você vai escutar aquela respiraçãozinha. Ó. Então, vou silenciar, vou voltar um pouco, vou ouvir para ver se não comeu o final de uma palavra nem o início da outra, e já vou avaliar o tempo entre as palavras. Mundialmente, sejam eles batidos pelo homem ou pela força da natureza. A ideia do livro surgiu na década de 50, quando Sir Hill participou de uma discussão em uma festa. Os convidados... Aqui também escutei uma respiraçãozinha. Então é isso que você vai fazendo. Vai silenciando, vai ouvindo para ver se tem uma fluidez, para ver se tá legal o áudio. E vai fazendo em tudo isso no áudio inteiro. Vai chegar no final, a última coisa que você vai fazer é acertar o tempo final. É o quantos segundos você vai deixar. Por exemplo, se eu recortar tudo isso aqui, vai acabar o áudio assim, ó. Até o próximo vídeo. Encerrar bem no final. Isso não é o ideal, né? Então eu vou cancelar aqui. E normalmente a gente deixa 1 segundo no final. Tá? Vamos ouvir aqui. Até o próximo vídeo. Temos basicamente 1 segundo. Verifica se está silenciado. Às vezes tem barulho do narrador. Encerrou? Às vezes ele clicou no mouse, mexeu alguma coisa que eu ouvi, né? Então vamos silenciar o finalzinho para realmente não ter nada de ruído no final. Deixando 1 segundo no final, tá ok. Muito importante, já aconteceu comigo,
de dar um bug quando eu exportava. Deixava assim ao finalzinho com 1 segundo. E quando eu exportava o áudio, salvava ele em MP3 para ouvir num player, ele exportava bugado. Por exemplo, cortava esse final inteiro aqui, digamos. E acabava aqui, ó. Esses recordes... E comeu, né, na exportação. Um bug de exportação. Então, para garantir isso, normalmente a gente deixa 1 segundo, ou às vezes 2 segundos, né, aqui no final. Mas para garantir, você pode, depois que você exporta o áudio, depois eu vou fazer um vídeo sobre como exportar o áudio, que é uma das últimas coisas que você deve aprender, né? Primeiro você tem que aprender a editar para depois aprender como que salva ele. E depois que ele está salvo na tua pasta, você realmente pode pegar ele, abrir e ouvir. Ouvir e ir lá para o final, ver se realmente está o final certo. Arrasta ali para o final e dá play para ouvir. Então é isso, gente. Não tem muito segredo. Cada um que edita vai ter sua percepção, se tá bom ou se não tá bom. Mas sempre tem um consenso geral de que o áudio está fluido ou não. E aqui na Multicast a gente trabalha com alguns parâmetros, por exemplo, do tempo entre as frases, mas quando são audiolivros, por exemplo. Quando é narração para o YouTube, não tem isso. A gente pega o script da narração de entretenimento e sente se está fluido ou não. Então é isso, pessoal. Eu queria explicar como fazer a principal parte de edição de um áudio. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode fazer a pergunta aqui nos comentários do vídeo. E se quiser saber mais sobre edições no Audacity, pode clicar num dos vídeos sugeridos aqui. Muito obrigada por ter assistido.